Eu sou a Kelly e hoje eu quero conversar com vocês sobre como eu consegui colaborar para o diagnóstico de um aluno com dislexia. Você conhece esse distúrbio? Já passou por uma situação em que você teve suspeita e precisou fazer alguma intervenção? Comenta aqui para mim. E se você é mãe também, se o seu filho é disléxico, como foi aí que ocorreu esse diagnóstico? Bom, em 2014 eu tive um aluno com muitas dificuldades para ler, para interpretar, embora fosse muito inteligente no raciocínio lógico, matemático, principalmente de cálculo mental. Quando tinha que ler e responder, ele ler, ele tinha dificuldade. Eu dava aula de reforços e nesse reforço de língua portuguesa, um grupo de 6 crianças, somente ele veio em um determinado dia que choveu muito. Já passou por isso? Né? Chove, mia a sala inteira. Mas a família dele era muito comprometida e como ele tinha muita dificuldade, ele nunca faltava. E isso foi preponderante também. Comenta aqui, né? Os pais aí são comprometidos? Você, pai, mãe, você é comprometida? E aí, como só tava ele, eu aproveitei para fazer uma avaliação maior aí da dificuldade dele. Na época, a gente estava lendo um livro sobre hábitos alimentares e a contribuição da televisão de forma negativa, né, por meio dos comerciais, incentivando as crianças a comerem muitos alimentos industrializados com alto índice aí de açúcar e de gordura. Eu pedi que ele lesse esse trecho e ele leu, a leitura silenciosa, só com os olhos, e falou: "Olha, Pro, eu não tô entendendo nada." E eu falei assim: leia novamente para mim, com calma, só tá eu e você aqui, não tem pressa. Leia novamente com os olhos." E ele leu novamente e falou: "Pro, eu não entendi nada." Eu falei: "Então agora você vai ler em voz alta." E ele foi lendo com muita dificuldade, ele fazia várias paradas. E quando ele terminou, ele falou: "Pro, eu não entendi nada." Eu falei: "Bom, então agora eu vou ler para você e você vai prestar bastante atenção. E no final vai me dizer o que entendeu." E eu li para ele. E ele virou e falou assim: "Olha, Pro, isso aqui é assim, ó. Tá vendo esse estojo? Ele cabe tudo que eu preciso, mas é um estojo muito simples. E eu tô assistindo TV e passa um comercial do seu estojo, que tem divisórias, que tem um tecido mais grosso, um zíper que tem, né, uma firula aí, tinha um zíper diferente. E aí eu resolvo comprar aquilo, mas eu nem precisava daquilo. E a mesma coisa é com alimento, Pro. Tem alimentação lá que minha família tá fazendo, mas eu vejo um comercial de uma bolacha, de um iogurte, de um salgadinho e eu resolvo consumir aquilo que nem é algo bom, porque tem muito açúcar." Falei: "Uau, você é muito inteligente. Repita comigo. Eu sou inteligente." E ele repetiu, todo feliz. E é uma sensação maravilhosa, gente. Vocês já passaram por isso? Quando a criança percebe que ela sabe e vê o reconhecimento do seu professor? Eu falei: "Olha, você deu uma resposta acima da média. Uma pessoa que tivesse só entendido, iria falar o exemplo que está aqui no livro. Mas você fez algo além disso. Você fez uma analogia, uma comparação com algo que não tinha nenhuma relação com a comida. E isso mostra que você é muito inteligente. Mas não é normal que uma criança só entenda depois que alguém leu para ela, mesmo ela tendo lido 3 vezes antes sozinha. Então eu vou fazer um encaminhamento seu, mas antes eu quero falar com seus pais." E aí preenchi um pedido, né, de reunião. Ele levou e na data marcada a mãe compareceu. E ela já chegou com uma cara super fechada. "Você, mãe, já foi para uma reunião assim armada?" É.
que nem o povo diz, com duas pedras na mão, né? O professor já passou por isso, de receber pais assim que já vem com a cara fechada? E aí essa mãe virou e falou para mim antes que eu falasse qualquer coisa: olha, professora, eu já sei o que você vai dizer. Meu filho tem muita dificuldade, você vai encaminhá-lo para psicopedagoga, só que eu não vou levar esse encaminhamento, porque desde a educação infantil meu filho é encaminhado e ele já fez atendimento com a psicopedagoga da prefeitura, do centro de especialidade, e ela já falou que ele não tem nada, que ele só precisava de ritmo de estudo. A professora do ano passado sugeriu que meu filho fosse preguiçoso e eu não vou passar por tudo isso de novo. Aí eu virei e falei para ela: mãe, eu entendo perfeitamente o que você está me falando, né? O que você passou. Mas eu vou te dizer por que eu vou encaminhá-lo e por que a senhora deve levar esse encaminhamento. Eu fiz uma avaliação com seu filho, contei para ela, e a resposta que ele deu foi muito acima da média. Então, seu filho é muito inteligente. Só que não é normal uma criança entender quando alguém lê para ela. Isso mostra que ela tem um problema que precisa ser diagnosticado, porque se diagnosticado, ele tem por direito um atendimento educacional especializado, que vai assegurar um leitor para ele. E aí a mãe virou e perguntou para mim se eu achava que meu filho tinha dislexia, porque estava passando uma novela na época e falava sobre esse tema. Então, quem ainda não sabe, né, dislexia é um distúrbio em que a criança lê, mas ela tem dificuldade numa área do cérebro para decodificar aqueles signos, aquelas letras, aqueles fonemas com a palavra. Então, a compreensão fica comprometida quando ela está lendo, embora ela seja muito inteligente e tenha um excelente desempenho, né, em geral, em matemática. E quando alguém lê para essa criança, ela tem uma compreensão maior, porque ela não precisa decodificar o que ela está lendo com a palavra. A palavra já vem pronta, então, para ela fica uma compreensão, né, perfeita. E aí eu falei para a mãe: olha, mãe, eu não sou psicopedagoga, eu não sou neurologista, então eu não posso falar para você o que eu suspeito que ele tenha, embora eu tenha uma suspeita. O que eu posso fazer é escrever os fatos aqui neste encaminhamento, porque quanto a fatos não há argumentos. Foram coisas que eu observei, então isso eu vou analisar. Mas eu não posso levantar nenhuma hipótese de diagnóstico, e eu espero que a senhora não diga isso, né, que eu levantei essa hipótese para o terapeuta que vai atendê-lo, porque isso não vai contribuir de uma forma positiva para a análise dele. E essa mãe levou encaminhamento, mas infelizmente no centro de especialidade aí, público, a triagem demora muito, e como ela ficou comovida, né, quando eu falei que ele era inteligente e que ele tinha por direito, né, um diagnóstico, ela comentou com alguns psicólogos do pessoal da área que ela trabalhava, e ela conseguiu um atendimento numa clínica particular de psicopedagogos em Jundiaí. A gente mora aqui em Vinhedo. E ela levou esse menino mais de um mês, 3 vezes por semana, mais quase 1 hora aí de atendimento. E antes de 2 meses, né, ela conseguiu um laudo de que ele tinha dislexia. Levou esse laudo para o pediatra encaminhou para o neuro, e ela conseguiu esse laudo do neuropediatra, falando que ele realmente tinha dislexia e dando toda uma orientação em como agir em sala de aula, que foi até uma observação que eu coloco sempre nos meus encaminhamentos. Aguardo encaminhamento, relatório, falando como eu devo proceder em sala de aula. Isso assegurou para o filho dela que ele tivesse, né, desde esse período, um atendimento educacional especializado, 1 vez por semana, e todas as avaliações dele, ele tem por direito um leitor. Então, veja quantos direitos essa criança conquistou por conta desse diagnóstico e o quão foi importante um relatório com fatos detalhados para esse terapeuta que estava atendendo. Eu não sei como foram feitos os relatórios anteriores, mas é muito importante que o professor coloque todos os fatos que ele observou e faça uma análise detalhada, né? E essa conversa também com a mãe, de dizer para ela dos direitos do filho. E isso foi importante para que ela sentisse respaldada, sentisse
que o filho dela era capaz, né? Até para a autoestima dessa criança. Muitos pais às vezes não levam os encaminhamentos adiante com medo da autoestima do filho, de ter um diagnóstico, mas ela viu que não, que isso seria melhor para ele, né? Ele saber que é inteligente, né? Então aí fica meu relato, espero que contribua para a análise de vocês, educadores e dos pais que também podem fazer esse teste em casa. E espero que vocês comentem aqui se vocês tiveram situações semelhantes com a dislexia e como foi, tá bom? Fiquem bem, até o próximo vídeo.